Se você acha que os professores têm uma vida sem graça, e que eles passam todo dia dentro da sala de aula, e depois vão para casa, então você está enganado. Os professores que vamos apresentar a você, provam que eles estão vivendo uma vida muito interessante, e que estão dispostos a ir além do seu dever, para motivar os seus alunos. Esses são 10 professores incríveis, que mudaram a vida dos seus alunos. O professor Babá. Terminar a faculdade pode ser muito difícil, até mesmo para um estudante comum. Mas depois de ter um filho, isso torna-se exponencialmente muito mais difícil. Apenas se lembre de todas as vezes que você teve professores que se recusaram a aceitar desculpas legítimas, e fizeram você desejar ter apenas uma folga de tudo. Todos nós já sentimos isso. É por esse motivo que essa foto de um professor segurando um neném se tornou tão popular depois de ser publicada na internet. Durante a aula, o bebê começou a chorar, e a mãe envergonhada levantou-se para sair, mas sem hesitar, o professor segurou a criança em seus braços e continuou ensinando, como se nada tivesse acontecido. Ele incentiva os alunos a trazerem os filhos para a aula, assim eles não perdem a informação valiosa para serem bem-sucedidos. Ele é conhecido pela sua generosidade e dedicação aos seus alunos. Quando uma jovem estudante estava preocupada que cuidar do seu filho de 10 meses a impediria de se graduar, o professor insistiu que ela trouxesse o neném para a aula, dizendo que a criança seria fácil de cuidar. Ele diz que ela é uma aluna muito focada, e que fica feliz por poder ajudar de qualquer maneira que ele puder. Emily Sandés. Ser intimidado na escola é sempre uma experiência terrível. Mas os valentões nem sempre dão a última risada. Emily é uma professora de história, que conseguiu calar todos os seus opressores, se tornando uma rainha da beleza. Quando ela era jovem, ela era intimidada porque usava óculos, e os seus colegas a chamavam de Harry Potter. Isso pode parecer inacreditável, considerando o quanto bonita ela é. Emily já ganhou 2 concursos de beleza, e está focada em ganhar o título de Miss Inglaterra. Além de ser professora e de participar nos concursos de beleza britânicos, Emily também estuda na Universidade de Oxford aprendendo alemão e mandarim. Emily apoia muitas instituições de caridade. O seu objetivo é mostrar o que realmente é preciso para manter o título de Miss Beleza. E que isso é muito mais do que apenas ser bonita. Considerando a sua beleza, você pode apostar que há alguns alunos se distraindo durante as suas lições de história. Nina Sky. Normalmente o salário dos professores é muito baixo, e às vezes eles têm que arranjar outros trabalhos para sobreviver. Os professores da pré-escola trabalham com as crianças mais jovens, o que significa que eles têm de ser bastante compreensivos, e também parecerem inocentes, ou pelo menos é esse o estereótipo. Nina Sky era uma professora da pré-escola, em uma escola cristã. Ela revelou durante uma entrevista na televisão que ela também já tinha trabalhado na indústria do entretenimento adulto. O diretor escolar não ficou muito contente ao saber disso, especialmente sendo uma escola cristã. Mesmo sendo pouco provável que seus alunos achassem o seu outro trabalho, Nina foi dada a escolha de se demitir, ou de ser despedida. Nina escolheu a última opção. Mas se vamos ser completamente honestos, quantos pais estariam pesquisando seu nome na internet após a notícia? Nesse caso, ela provavelmente distraiu mais os pais e os funcionários, do que os seus verdadeiros alunos. Lina Yong. Ser uma professora em uma escola de apenas rapazes como Lina Yong pode ser um grande desafio. Algumas professoras são confundidas com modelos devido à sua beleza. Mas Lina Yong é exatamente as duas coisas. Apesar da sua aparência jovem, ela tem mais de 30 anos de idade. Lina Yong é conhecida entre os alunos como a professora com o rosto mais belo. Ela também já participou no concurso de Miss Coreia. Depois que ela conseguiu o seu emprego como professora, ela rapidamente ganhou a fama de professora mais linda entre os alunos. Considerando a faixa etária dos estudantes, podemos imaginar como a sua aparência distrai os rapazes, ou talvez eles queiram impressioná-la com seu conhecimento, e a sua beleza os motiva a estudar ainda mais. Um lado mais carinhoso. Enquanto alguns estudantes podem ressentir os professores que não aceitam brincadeiras, para muitos jovens é essencial ter uma presença firme na sala de aula. Jimmy O'Connor é professor e veterano do Vietnã. Ele acredita que uma abordagem rigorosa com disciplina e controle é essencial para criar um bom ambiente de aprendizagem.
No entanto, os seus alunos descobriram que o seu professor tem um passatempo secreto, que parece contrastar com a sua personalidade dentro da sala de aula. No seu tempo livre, Jimmy O'Connor cuida de bebês doentes no hospital. Ele já faz isso há 2 décadas. E graças ao seu tipo de sangue, que pode ser transfundido para qualquer paciente, Jimmy também faz doações de sangue no hospital local. Quando o hospital estava precisando de voluntários para cuidar das crianças doentes, ele ficou muito feliz em se candidatar. As enfermeiras dizem que ele tem muito jeito com bebês, e que nunca falha em fazê-los sorrir. Um professor que é firme o suficiente para controlar uma sala de aula cheia de crianças bagunceiras. E também gentil o suficiente para cuidar de bebês em seu tempo livre, é definitivamente um professor que todos nós gostaríamos de ter. Ayumi Fukushima. Quando você olha para Ayumi Fukushima, você pode dizer que ela parece ser uma professora comum. Mas ela tem outra vida, que ninguém conhece até agora. Quando ela não está na sala de aula, Fukushima está na pista de dança dançando como uma breakdancer profissional. Ela é muito talentosa, e a sua fama está crescendo rapidamente no mundo do breakdance. Ela diz que foi o breakdance que ajudou ela a superar a sua timidez. E que se não se tivesse tornado uma dançarina, que ela também nunca teria tornado-se uma professora. Fukushima foi a primeira mulher a ser convidada para participar da Batalha Internacional do 1 contra 1. Tudo isso mostrando que você nunca deve julgar um livro pela sua capa. Deixando a sua marca. Os alunos do ensino médio de Água Fria são conhecidos por não entrarem na faculdade. Joshua Murai é um professor de 25 anos, que estava determinado a mudar isso. Ele prometeu que iria tatuar o nome de todos os alunos no seu corpo, que conseguissem pelo menos $5.000 em bolsas de estudo. 1 ano e meio depois, Joshua cumpriu a sua promessa em tinta permanente. Os estudantes de Água Fria certamente deixaram a sua marca no professor. Wendy Casey. Os estudantes de hoje podem ser bastante agressivos, e não é um choque ver um aluno discutindo com o professor. Mas se você for aluno dessa professora, você vai querer reconsiderar esse desafio. Wendy Casey não é apenas uma professora de matemática, ela é também uma boxeadora. Mesmo antes de ela pensar em se tornar professora, ela já treinava para se tornar uma campeã, e está se preparando para participar nas próximas Olimpíadas. Ela começou a treinar depois de entrar para a faculdade, e desde então nunca mais deixou de treinar. No início, o seu treinador não queria colocá-la no ringue, porque tinha medo que ela se machucasse e começasse a chorar. Mas a professora provou que é forte o suficiente para enfrentar tanto os desafios no ringue, como os desafios dentro da sala de aula. Amani Remani. Como você se sentiria se você tivesse um professor mais jovem do que você? Para alguns de nós isso poderia ser difícil de aceitar, pois estamos acostumados a ter professores mais velhos do que nós. Quando Amani tinha apenas 3 anos de idade, ele desenvolveu um fascínio por computadores, e começou criando as suas próprias animações. O seu pai levou ele a uma faculdade de design de animação. No início ele conseguiu persuadir os funcionários a deixar o seu filho frequentar a escola, mas depois de verem Amani trabalhando no computador, eles viram que ele tinha talento. Um dia, quando ele já tinha mais idade, um dos professores faltou, e ele então substituiu o professor. Aos 12 anos de idade, ele já estava ensinando os adultos a criar animações. E aos 13, Amani foi reconhecido como o professor mais jovem do mundo. Mindy Jensen. Mindy é uma professora que criou bastante polêmica recentemente, devido à sua conta no Instagram. Quando ela não está na sala de aula, ela está na academia malhando como uma fisiculturista competitiva. Depois de passar por um divórcio, ela caiu em uma depressão profunda, e decidiu começar a fazer fisiculturismo para superar a depressão. O treino acabou se tornando uma graça salvadora para ela. Ela tem compartilhado as fotos do seu progresso e das competições no Instagram. No entanto, apesar dela ter um nome de usuário diferente, para que não possa ser encontrada facilmente, um dos seus alunos encontrou o Instagram dela e mostrou para os pais. E tal como um boato, um pai mostrou para o outro, e em seguida todo mundo veio a saber. Ela então foi acusada de postar fotos inapropriadas para uma professora. Depois de uma reunião na escola, eles pediram para ela tornar o seu Instagram privado, ou então ela perderia o seu emprego. Felizmente Mindy lutou e não cedeu, e a escola eventualmente permitiu que ela mantivesse as fotos sem perder o seu emprego.
Obrigado por assistir, e diga para a gente nos comentários o que você pensa desses professores. E por favor se inscreva para mais vídeos. Até breve.